Olá, Fê, com mais um Papo com a Fê, para vocês aí de casa. Sempre um prazer muito grande vir falar com vocês e trazer um pouquinho do conhecimento dos meus convidados para ajudar na rotina do nosso dia a dia. E hoje o programa é todo para falar de cuidados. Estou aqui com a Dermafarm, com o Fábio, farmacêutico da Dermafarm, para a gente conversar um pouquinho, né, Fábio? Hoje nós temos 2 blocos só para você e a gente vai falar de manipulado e de beleza. Que bom. Porque a farmácia tem essa característica, né? Exatamente. O prazer é todo meu estar aqui novamente, né, trazendo informação para que o povo entenda exatamente, né, como funciona a verdade. Sim. E como é a seriedade do nosso trabalho, né, Fê? Sim. E muita informação bacana que você pode utilizar no dia a dia. Tirando dúvidas, gente, é por isso que eu sempre falo para vocês. Tem alguma dúvida? Viu o programa agora e ficou com dúvida? Manda pro meu direct, manda pro direct da farmácia. Na bio, na página do Instagram da Dermafarm, tem o WhatsApp, manda para eles que Fábio também responde. A gente quer sempre trazer esse contato mais próximo com você do outro lado, tá? A gente está aqui de verdade para cuidar de todo mundo, né, Fábio? Isso aí. E Fábio já falou várias vezes, é sempre um prazer ter Fábio aqui no Papo com a Fê. E a porta da farmácia está aberta para todo mundo. E se você quer fazer o seu pedido de medicamentos com ele, pede lá, fala com as meninas. Olha, eu adoro vocês, mas eu queria falar com o Fábio para tirar uma dúvida, né, Fábio? É verdade. Isso, assim, a gente faz questão de eu estar disponível lá na farmácia, né, em tempo integral, o tempo todo, para poder ajudar, para poder orientar, porque acho que esse é o nosso papel, e é o meu papel, e eu gosto particularmente de recebê-los, né? Meus clientes sabem, meus pacientes sabem como a gente tem essa relação. Sim. Então é muito bacana esse convívio, e é importante esse convívio, porque às vezes nem todos têm acesso, né, Sim. a uma informação correta, uma informação segura, diante de tanta informação que a gente vê aí nas redes sociais, que tem que tomar cuidado. Sim. Então a gente traz realmente, né, uma informação correta. Sim, e o que eu acho mais importante, que eu venho também da área médica, né? Já trabalhei Exatamente. em consultório, é que nós pacientes muitas vezes não ouvimos o que o médico fala na consulta, gente, né? O médico prescreve um exame, a gente não sabe para quê, porque a gente ficou perguntando tantas outras coisas. O médico prescreveu um medicamento, faz uma manipulação, mas por que eu tenho que fazer uma manipulação? Aí chega na farmácia convencional, o farmacêutico da farmácia convencional, não, olha, tem isso aqui, a gente precisa entender de verdade como que a gente vai usar o medicamento a nosso favor, né? Pois é, isso é muito comum, Fernanda. Realmente você tocou num ponto importante. O paciente ele sai dali com uma receita, com uma prescrição da manipulação ou de um manipulado, né? E ele às vezes não sabe o que ele está tomando, porque não foi orientado exatamente qual é a indicação de qual ativo, qual é o mecanismo de ação, para que é, para que ele passou. Enfim, é bom esclarecer, porque todo mundo hoje quer saber o que eu estou tomando, para que serve essa medicação. E dentro daquela fórmula não tem um ativo só, tem 2, 3, 4, e cada um tem uma função específica que vai fazer e vai atuar num contexto todo desse paciente. Então, quando o prescritor ele passa aquela formulação, ele está analisando, ele está pensando, vou passar algo só para a sua ansiedade, mas ele não vai ser pontual somente na ansiedade, né? Ele vai no gatilho. É porque quando prescreve manipulado, o que as pessoas precisam entender é que é personalizado. Exatamente isso. A gente ia tocar nesse ponto, a personalização. Então, a individualidade bioquímica de cada paciente. Então, não necessariamente você vai ver, né, lá na propaganda, ou vai comprar uma medicação, achar que você vai emagrecer em 12 dias de tratamento, em 15 dias de tratamento, porque isso não vai ocorrer. Depende do teu organismo, né? Depende de vários fatores, do organismo, da individualidade bioquímica, depende do ativo, depende da associação, alimentação, atividade física. Então, o medicamento manipulado, existe muito preconceito em relação a isso, né? De fato, porque tem alguns lugares que não trabalham com ética, outros já trabalham com ética, e infelizmente acaba tendo um resultado. Só que o resultado da medicação manipulada, ela é influenciada por vários fatores. Sim. Não necessariamente ele foi feito errado. Às vezes a conduta, o dia a dia, né, a rotina desse paciente não está correta. Sim. Então, mas eu acho que isso acontece até com medicamento convencional. Comum. Exatamente. Né? Eu acho que até o próprio médico, a gente precisa entender isso. Que o próprio médico, ele às vezes prescreve achando que vai fazer
vai funcionar muito bem. Isso já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo, inclusive com vocês aí de casa. O médico passa um medicamento, mesmo da farmácia comum, e você usa. O negócio não funciona. Tem gente que não usa direito. Eu, por exemplo, estou aqui botando a minha mão no fogo, que eu usei direitinho. Só que não funcionou como eu gostaria ou como era a expectativa do médico. Tive que voltar, por isso que a gente às vezes tem aquele retorno do atendimento, né, da consulta, para que a gente possa avaliar se funcionou, se não funcionou, se curou ou se não curou. As pessoas, eu acho que o passado da manipulação, né, era muito floral, era muito simples. E com toda a atualização e toda a medicina ativa, né, as fórmulas mudaram, as fórmulas a gente consegue fazer uma coisa mais detalhada, mais personalizada, daquela fórmula, às vezes, tradicional que você usa, que você compra pronto. Mas a gente consegue colocar outros itens que vão te ajudar muito mais e trazer muito mais sucesso no seu tratamento, não é isso? A gente consegue trazer, sim, otimizar o processo, seja de absorção. Por exemplo, a cúrcuma, que é muito comum, né, o açafrão da terra ali que é utilizado, você consome ele na forma da raiz e aí você consegue fazer ele em casa, numa forma de tintura, você consegue triturar, colocar na salada, né? Você consegue utilizar ela de forma segura, que é um excelente anti-inflamatório, antirreumático, antioxidante. A cúrcuma hoje ela já existe na forma, seja de cápsula de extrato seco, na fórmula líquida de tintura e também na forma líquida lipossomada. Ou seja, a gente consegue aplicar uma tecnologia específica para uma absorção imediata. Sim. Então, de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai conseguindo adaptar e personalizar conforme a necessidade dele. Sim. E isso é uma vantagem da manipulação. Por conta do preconceito antigo, né? Então, assim, a gente sempre cita nisso, né, Fernanda? E fala, procura um farmacêutico de confiança, procura a sua farmácia de confiança. Porque em todo lugar tem verdade, tem mentira. Todo lugar. Não estamos falando de ninguém específico. Exatamente. Mas todo lugar tem uma verdade e uma mentira. Então, encontra um lugar que você se sinta realmente aceito, acolhido, que você consiga tirar suas dúvidas. Eu recebi uma pergunta que a pessoa ainda falou para mim assim, mas é muito óbvio. Eu sempre falo para vocês que as minhas pautas eu converso antes com algumas pessoas próximas para poder ter curiosidades e visões diferentes da minha, né? E a pessoa me falou assim, cara, a gente fala muito de manipulação, mas realmente o Google fala de tantas formas diferentes. O que é a manipulação? A farmácia de manipulação. Exatamente. A farmácia de manipulação, gente, nada mais é do que aquele estabelecimento que você é obrigado e tem que seguir as regras, sim, da vigilância sanitária, as normas de boas práticas de manipulação. Então ele segue todo o processo, ele tem que seguir todo o processo rigoroso que a vigilância exige como uma indústria, em menor escala. E aí você consegue adquirir as mesmas matérias-primas que a indústria compra, porém ela compra em tonelada e a gente compra em menor quantidade. Sim. E aí na manipulação você tem todos os processos, controle de qualidade, você tem que rastreabilidade, você tem que fazer toda a garantia da qualidade, que é o setor de documentação que comprova de fato. Então você tem como manipular isso de forma segura e rastrear todo o processo. A manipulação ela traz isso, a vantagem da manipulação é a personalização. Então a dose que eu consigo individualizar para a criança, por exemplo, o que mais cresceu hoje no mundo? Pessoas com alergia a corante, alergia, né, intolerância à lactose e alergia a vários tipos de materiais. Então hoje a manipulação ela disponibiliza de cápsula incolor, cápsula vegetal, que é derivado do ipê roxo, então para pacientes veganos, ela tem cápsulas de liberação prolongada e cápsulas de liberação imediata. Eu consigo trabalhar com soluções líquidas, xaropinhos, gotinhas, sem açúcar, sem corante, né? Sem lactose. Então, cápsulas também sem lactose. É uma diversidade, então é muito rico o mundo da manipulação. Sim. Mas quando você trabalha com alguém que saiba, com alguém que conhece, com alguém que consiga te orientar, e você consegue adaptar aquilo de acordo com a patologia ou com a necessidade realmente do teu filho, né? Enfim, de outra pessoa que você conheça. Sim, eu achei muito importante trazer essa pergunta, porque a gente fala muito de manipulado. A gente entende que é um medicamento feito por mãos humanas. Exato. Né?
Mas, pela explicação do Fábio, a gente consegue ver que é uma indústria pequena, né? Tem a indústria grande, que faz vários medicamentos e que muitas vezes você vai ter alguma intolerância, você vai ter algum processo alérgico, algum impedimento daquele medicamento, que o manipulado, ele é uma indústria pequena, Isso. né? Não é porque pequena não é eficiente. Exato. E ela faz personalizada, com mais cuidado para você que está do outro lado. Eu achei importante, porque eu falei, gente, a gente nunca falou de fato o que é uma manipulação, né? Exato. O que é uma farmácia de manipulação. Porque as pessoas têm dúvidas e muitas vezes não perguntam para a gente, né? E o Google realmente é uma faca de dois gumes, né? Pois é, porque assim, na internet você vai encontrar todo tipo de informação. Então tá ali, a descrição para tudo. Descrição para tudo. Agora, de fato, o que acontece dentro da farmácia, como é o processo, então isso tudo tem que ser feito com responsabilidade, com cautela, para não ter contaminação cruzada. Sim. Entendeu? Então, às vezes, realmente, o paciente na indústria, você faz lá em grande escala e determinada limpeza dos equipamentos, de repente ficou resíduo de glúten, lactose e tal. E isso pode acontecer também na manipulação. Sim. Só que se você não seguir a regra básica, né, de higienização, de detetização, desratização, de todo esse processo que exige as normas de boas práticas, você acaba contaminando sim a medicação. Sim. Então, por isso que a gente fala, tenha o seu farmacêutico e a sua farmácia de confiança, conheça quem está por trás disso, a equipe que está por trás disso, né? Sim. E aí você consegue, de fato, fazer um tratamento e ver o resultado, que é o mais importante. Que é o mais importante, que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente Quando a busca. gente quer tomar um medicamento, eu acho que a gente... Na verdade, nunca ninguém quer, né? Nunca. Mas quando a gente quer estar bem, estar com a saúde em dia, mas em alguns momentos da vida a gente precisa de um medicamento. Então, vamos contar com um serviço de qualidade, um serviço personalizado, que a gente consiga se adequar e viver mais tranquilamente, né, Pois Fábio? Eu, lá na farmácia, Fernanda, você já me conhece há muitos anos e eu faço questão de prestar esse atendimento, de fazer essa atenção farmacêutica por isso. Então, muitos pacientes aí que estão me assistindo, que me conhecem, sabem desse trabalho que eu faço. Sim. Exatamente por isso, porque eu tenho muitos pacientes que têm alergia, que têm intolerância, ou que têm gastrite, que têm vários problemas, não consegue deglutir cápsula. Eu acho que é o que eu ia falar, até a cápsula, podendo personalizar e fazer de uma outra forma, é tão mais tranquilo. Exatamente. Né? Do que a gente ficar com aquela coisa, tem que tomar um mês de cápsula e você não consegue tomar a cápsula normalmente. Pois é. Na manipulação, a gente, dependendo do ativo, né? A gente consegue ou dividir a cápsula ou fazer de um outro formato para que a pessoa consiga fazer o tratamento, concluir o tratamento com eficiência. O mais importante é isso, a gente aderir ao tratamento. Por quê? Quando o paciente não consegue aderir ou deglutir a cápsula, ou seja, de qualquer forma, eu tento de todas as formas, né? Então, eu oriento para isso. E dou toda a atenção mesmo porque eu gosto disso. Para quem me conhece sabe. E a gente faz esse trabalho bem personalizado. E isso traz um resultado bacana, é muito gostoso, porque você vê a melhora do paciente, você vê o retorno do prescritor, você vê que foi um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho individualizado. Não é um individual, não é. E aí você consegue, de fato, trazer um benefício para aquelas pessoas que precisam. Então, quando a gente vai transformar qualquer medicamento ou manipular ele, eu tenho que saber conhecimento técnico, quimicamente, de fato, e eu tenho que ter uma noção, de fato, da área humana. Porque, assim, para quem que eu vou aplicar? Como que ele vai agir? De que forma? Porque, às vezes, você só transformar não tem um efeito necessário se você faz de qualquer maneira. Então, eu tenho que entender qual o veículo específico, qual a via de administração, por que eu estou usando esse tipo de ativo, a estrutura molecular que a gente chama, né? Se ela é na forma base, se ela é na forma de cloridrato. Isso é importantíssimo, porque a absorção na hora do corpo vai influenciar Existem muito. Detalhes, né? Por trás da receita que o teu médico te prescreve. Exato. E esses detalhes, gente, o conhecimento do farmacêutico é importantíssimo, porque às vezes o médico, ele prescreveu e ele tem noção da medicação, da indicação e da dosagem. E às vezes do conhecimento químico ali na hora da manipulação, só a gente sabe da incompatibilidade que tem.
que às vezes não é compatível com tal veículo, não posso misturar, porque vai ter uma reação química que não vai ficar boa, não vai ser funcional. Então a gente analisa, né, e verifica. Então isso eu faço questão, porque de fato a gente já conseguiu consertar várias situações e trazer benefício para o paciente E dessa não é forma. um erro médico, né? Não é erro médico. É só porque às vezes o paciente esqueceu de falar de um remédio da pressão que ele toma, ou aquilo ali, o paciente, ele na hora que você foi atender, ou as meninas da farmácia, deu uma dica que esqueceu de falar para o médico. Isso. Então vocês conseguem criar um vínculo e uma intimidade maior com o paciente para poder entender verdadeiramente qual é a rotina dele. Isso, que é necessário. Sim. Porque às vezes ele esquece, coitado, de dar uma informação lá no consultório e que chega na farmácia e ele acaba relatando. E essa informação é importantíssima para concluir o tratamento dele, para o benefício. Então, não necessariamente a medicação estava errada. Ela foi conduzida, né, e orientada de uma forma diferente, mas que a gente consegue ajustar. E outra coisa da manipulação que eu acho muito bacana, gente, não sei se vocês aí do outro lado sabem, eles têm o contato direto dos médicos. Então, deu algum problema, não tem alguma coisa, tem que alterar alguma coisa na fórmula, você entra em contato diretamente com o médico para entender o atendimento que esse paciente realizou, para ver a possibilidade de trocar ou aguardar para a fórmula chegar, o item chegar, né? Para poder manipular aquele medicamento corretamente, não é isso? Sim, isso é importantíssimo, Fernanda. É um outro ponto que, de fato, a manipulação ela tem que fazer isso. Essa parceria ela existe. Eu trabalho com essa parceria já há mais de 15 anos junto com o prescritor. Então, se a gente não tem determinado ativo, então os meus pacientes, todos os clientes lá da farmácia, eles podem reafirmar isso. Se a gente não tem, eu ligo avisando, olha, pode aguardar, conseguir com tal fornecedor, não conseguir, só vou conseguir daqui a 2 semanas. Ou entre em contato com o médico, com o prescritor, para dizer, olha, tal ativo foi descontinuado. Sim. Não tem. Existe essa possibilidade, esse outro ativo que foi lançado tem o mesmo mecanismo de ação e o mesmo efeito. Precisa dessa conversa, desse alinhamento, né? Porque às vezes, coitado, às vezes ele não tem essa informação de imediata. E eu, às vezes, estou com acesso maior dessa informação. Então, eu tenho que, de fato, complementar. Né? A gente não vai parar por aqui, não. A gente já volta com mais um bloco do Papo com a Fê. Fábio, não vai sair daqui. A gente só vai tomar uma água, um café rapidinho. E a gente já volta com mais um bloco. E a gente vai falar de beleza, tá? Então não sai daí. Fica aí que a gente já volta. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato. E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína.
Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Voltei com o bloco agora da beleza. Porque a gente gosta de falar, de entender de tudo, né, Fábio? Isso aí. Eu gosto de contar para vocês aí de casa sobre tudo e mostrar todos os lançamentos, todos os produtos. E o Fábio trouxe hoje uma linha nova. Eu venho mostrando para vocês porque acho importante e é acessível. Para mim é o mais importante, Fábio. Exatamente. De tudo é porque a gente cuida e ainda é acessível. Porque todo mundo tem direito de usar um creminho, né? Bom, que funcione, que às vezes a gente não consegue ir lá fazer o botox, fazer o preenchimento. Então a gente consegue usar um produto que é eficiente e que vai cuidar de você tão bem quanto se você fizesse procedimentos mais caros ou usasse aqueles produtos prontos que a gente compra na farmácia, né? Que também são bons, mas a gente volta a falar da manipulação. Então o Fábio trouxe pra gente hoje 2 lançamentos, né? Que é colo, pescoço e rosto. É uma área que muita gente, a gente já falou das mãos, né? Num outro programa. Isso aí. E são áreas que eu sinto uma necessidade das pessoas tratarem. Teve uma época aí na internet, que não sei se vocês aí de casa viram, Fábio está sempre ligado em tudo, deve ter visto, uma foto de um senhor que ele era caminhoneiro, o lado que ele pegava sol da janela estava todo deformada a pele, e o lado que ele ficava na sombra, que era a parte de dentro do caminhão, a pele dele estava ótima. Para a gente entender que proteção solar é importante, ingerir água é importante, né? Mas a gente precisa entender um pouco mais da nossa saúde, né? O que a nossa pele precisa, quais são as demandas, que tipo de filtro solar combina com o quê? Conta pra gente um pouquinho do que as pessoas vão encontrar na Dermafarm sobre cuidado com a beleza e cuidado com a pele. Pois é, Fê. Tudo bem, pessoal?
o nosso objetivo, né, de fato, com a Dermafarm é trazer produtos de qualidades, acessível Sim. e que de fato entrega resultado, né? Então, às vezes, você olha uma embalagem bonita dessa, você já acha logo que é um produto de 500, 600, 700 reais, né, que ele apresenta esteticamente. Mas é um produto muito mais acessível do que você imagina. E quando se utiliza, você vê, de fato, o resultado por conta da qualidade da matéria-prima. A embalagem é bonita porque você merece ter uma embalagem bonita. Exatamente isso. Porque, assim, É um presente pra gente, gente. não é porque por ser um produto manipulado, gente, que a gente está acostumado com aquela embalagem de plástico, aquela embalagem Sim, branca, branquinha. tal, muito comum. E não é, você merece o melhor, né? Então, assim, a mulher, ela merece, tanto a mulher como o homem, eles merecem, de fato, uma apresentação bonita. Quem não gosta de ganhar um produto com uma embalagem dessa? É uma joia. Eu já Não vou é usando verdade? enquanto o Fábio fala, Então, tá, gente? O bom desses produtos, que é quando a gente desenvolve, eu penso em todos os aspectos. Então, assim, como eu estou sempre em contato com os profissionais, então, assim, dentro da dermatologia, da estética, seja biomédicos, enfim, outros profissionais que estão habilitados à prescrição, a gente conversa muito sobre essas condições hoje do dia a dia. O que a mulher procura, de fato? O que tem mais procura? Então, a indústria, ela disponibiliza um arsenal muito grande, né? E a gente consegue trazer hoje pensando exatamente nessas questões. Sim. Por exemplo, o colo e pescoço, que a gente desenvolveu esse produto de colo e pescoço. O objetivo é a hidratação desse produto e firmeza e elasticidade. Porque a gente sabe que tem muita reclamação, principalmente por mulheres, que reclamam, que cuida do rosto, mas não cuida do colo, do colo e do pescoço. E o que eu vou falar agora é uma parte até um pouco mais técnica. Não sou uma técnica, mas eu vou contar para vocês, porque eu tenho um curso de estética. As pessoas, às vezes, reclamam que elas estão ficando cheias de... Por que a gente precisa cuidar do pescoço e do colo? Tá? Vou contar, né, Fábio? Pode falar. A pessoa não precisa ir para uma consulta, a gente já está tirando a dúvida. A gente vê aquela gente que dorme de lado, né? Sim. Principalmente as mulheres, por causa da mama, a gente faz um peso na pele e essa pele ela fica com rugas. Isso aí. Pescoço, gente, todo mundo precisa cuidar do pescoço. Por que as pessoas precisam cuidar do pescoço? O celular tá aí. Isso aí. A gente está com a cabeça baixa o tempo inteiro. Então a gente precisa dar firmeza nesse pescoço, a gente precisa fazer com que as linhas de expressão fiquem mais suaves e que a gente não envelheça de forma precoce por causa de um movimento repetitivo que a gente faz, né? Que é comum. Sim, e com o tempo vai sim, apresentando, né? Sim. E devido a essas queixas, exatamente, a gente vai pensando e raciocinando. Por que não fazer um produto, O pote é lindo, gente. uma embalagem eu gostei. bonita, com uma qualidade, para melhorar essa condição? Então, toda mulher quer melhorar essa condição do colo. Então, apresenta aquela queimação, às vezes pegou muito sol por muito tempo, né? E agora quer tentar tratar. Então, ficou muito enrugado, irritado, aqueles vasinhos vermelhos, né? Sim. E aí tem uma condição que a gente chama de poiquilodermia, que é essa condição que apresenta essas características, que tem vários fatores, tá? Pode ser genético, pode ser ambiental, estilo de vida. E aí, para tratar, ele leva tempo, é uma condição que você tem que ter paciência. Então a gente consegue adaptar esse produto para o tratamento de patologias, que não Sim. só a questão de estética. Sim. Mas aí a gente entra no foco. A gente trata a estética e a condição ao mesmo tempo. Se a gente tiver essa possibilidade, essa facilidade nas mãos, a gente ganha tempo, a gente Exato. tem qualidade de vida e pode ser uma bobagem, mas a gente tem aquele hábito, né? Eu lembro de ver minha avó, minha mãe, passando aquele creminho, era um potinho Nivea mesmo, naquela época, Isso lá aí. atrás. Mas ter esse cuidado, ter esse momento de autocuidado e de poder se ver mais bonito, Sim. homens e mulheres. A gente hoje não fala mais de beleza só para mulher, né? exatamente Os homens isso. também estão muito vaidosos. Isso aí. Então, a gente vê muito, até barbeiro, que não é mais barbeiro, que agora é personal alguma coisa, que agora não me lembro o nome, e que cuida por os homens estarem, Sim. estão cada vez mais vaidosos. Então, o produto que a gente fala da beleza é para a beleza de todo mundo, né? É um adolescente que precisa de um creme para acne,
né? Exato. É um cuidado, a Dermafarm tem, vocês vão lá, vocês vão ver, tem várias linhas próprias, que eu quero entender com você, como que você para, dentro da tua vida corrida, corrido, mas... O que você pensa quando você desenvolve uma formulação como essa, Fábio? Então, exatamente conforme eu falei. Então, de acordo com a necessidade do cliente ou do paciente e a conversa no dia a dia com os prescritores, entendeu? Então, Fábio, eu tenho dificuldade de encontrar na indústria um produto que atue desta forma. Então, vamos sentar e estudar e deixa eu ver a possibilidade, o que eu tenho para fazer. Sim. Então, aí a gente consegue trabalhar renovação celular, por exemplo, esse que está na sua mão, do Cicloretin. Esse é um produto para o rosto. Creme facial. Creme facial. Suaviza rugas e clareamento de manchas. Exato. Qual foi o objetivo? O Cicloretin, ele é um ativo novo, ele é um lançamento agora no mercado da estética, que eu trabalho com um fornecedor qualificado que tem esse apego, né? Esse apelo universal exatamente por marcas também tão simples e mais luxuosas. Mas eles trabalham com uma consciência de tratamento e prevenção e tratamento. O Cicloretin, ele é um ativo derivado de origem vegetal. Então foi extraído de uma planta essa molécula ativa. Qual é o papel dela? Ela tem o mesmo potencial do que o ácido retinóico, que a gente já conhece. Sim. E o ácido retinóico faz a renovação celular, né? Porém, tem os efeitos colaterais dele, como vermelhidão, descamação excessiva. Nem todos os pacientes podem utilizar o ácido retinóico. E aí o Cicloretin, ele vem com essa proposta exatamente segura, não hipoalergênico, não é irritativo para a pele e você pode utilizar de forma segura tanto para pele nova e pele madura. Ele tem uma textura de creme amanteigado. Exato, né? Mas ele não fica oleoso. Não, o toque tá seco. Vocês veem que eu sou assim, né? Vocês já me conhecem. Eu tô aqui, Fábio tá falando, eu tô aqui testando tudo. Os 2 cremes, eu passei um na palma, no peito, né? Aqui em cima da mão. Isso aí. E passei outro aqui no braço. A pele tá seca, olha. Você não vê nada brilhando. Então isso é uma característica boa pra gente que vive num país tropical, né? Sim, porque quando eu vou desenvolver, Fernanda, eu penso exatamente nisso. Como que tem que ficar essa pele? Né? Qual é o tipo de pele que vai ser utilizada? Qual é o pH específico dessa pele? Qual o veículo mais adequado? Vai ter uma melhor absorção? Não vai? Ele vai entregar o ativo de forma correta? A gente continua falando do cuidado da personalização do produto. Isso, além do para físico. Melhor permeação dele em cada pele, né? Exato, porque eu quero que de fato tenha resultado. Então, quando a gente utiliza um produto desse à noite, o meu objetivo é o quê? Fazer a renovação celular, hidratação profunda e fazer com que tenha uma atividade antioxidante muito maior. Sim. E de manhã você não precisa lavar o rosto. Por quê? O veículo hoje que a gente trabalha, tem veículos que são utilizados, né? Tanto para pacientes veganos, que são às vezes isentos de petrolatos, etoxilatos, parabenos, que a gente sabe que causa, né? São disruptores endócrinos aí. Sim. Então a gente preza sempre por trabalhar, mas também trabalha com a linha que tem. Sim. Eu tenho várias opções para fornecer. Ah, Fábio, mas por que você não opta em trabalhar somente com esses naturais, os veganos e tal? Porque às vezes você limita. E a personalização dentro da manipulação não é limitar. É porque, para vocês entenderem, vou falar de creme. A minha pele é uma pele que ela demora a permear os produtos. Se o produto ele é muito oleoso, óleo pós-banho, por exemplo, eu não uso. Porque eu fico assim horas ainda sentindo minha pele escorregando. Parece que não saiu o todo, né? Então, esses itens, esses componentes que são bons para uma coisa e são mais ou menos para outra, fazem parte da manipulação do processo, né? Isso aí. Porque a gente precisa entender o que vai fazer bem para a sua pele. Então, o Fábio desenvolveu uma fórmula, mas essa fórmula, do jeito que está, não vai permear tão bem na sua pele. Então, ele vai mexer, não vai trocar a fórmula. O clareador e os ativos vão manter. Vão estar ali. Só o veículo. O veículo que ele diz é o creme. Como que ele vai ser? Ele vai ser mais cremoso, mais oleoso, mais seco, como a sua pele. Por isso que precisa dessa conversa, sabe? Exatamente. Com o Fábio lá no balcão da farmácia, para vocês conseguirem ter um produto de qualidade e que
funcione efetivamente, né? Porque às vezes tem pacientes que não gostam do toque mais oleoso, como você está falando, que era um toque seco de absorção rápida. Então é um outro tipo de veículo. Às vezes você gosta do toque do gel creme, o outro gosta da base pomada, que fique mais tempo ali agindo. Então isso a gente consegue personalizar, porque os ativos vão ser o mesmo, a gente vai manter, mas o veículo a gente vai mudando. E aí, Fábio, quero trabalhar com outro tipo de fórmula, mas nessa embalagem. Também existe a possibilidade. Né? Então, assim, eu quero nessa embalagem bonita, não tem problema nenhum. A casa está aberta, né? Para você ter a sua bancada do banheiro, ou no seu armário, ou onde você quiser colocar os seus produtos de beleza, para que as suas embalagens sejam lindas, né? E que você tenha um produto de qualidade. Acho que dentro do teu mundo tão corrido, parar para pensar em fórmula, a gente não encontra muito isso, né? Não encontra. Fábio, você vai chegar lá, tem um filtro solar, que é porque eu uso como corretivo. Aí agora eu vou contar um segredo para vocês, que é em bastão, eu já mostrei para vocês, tem dica do Fábio aí na programação da Diário, falando desse filtro solar. Gente, é um filtro solar que tem um monte de empresa famosa, queridinhas, que fazem e vendem o formato único. Fábio ainda pode personalizar o seu filtro solar e colocar ativos de clareamento, de rejuvenescimento dentro da sua fórmula. Então, é muito importante conhecer, a gente falou muito isso, né? Conhecer a sua farmácia, ter intimidade com aquele ambiente. Por quê? Porque a gente precisa de medicamento, a gente precisa. Mas agora, nesse bloco, a gente está falando de cuidado, de autocuidado. Pois é. Porque, assim, ainda voltando naquele preconceito de que, às vezes, não, mas o da manipulação não funciona e o da indústria funciona. Funciona. Mas eu vou comprar o bastão do protetor solar da indústria porque é muito melhor do que o da manipulação. Tem só o nome, né? É o nome, gente. E, assim, a mesma matéria-prima que eles utilizam, às vezes o mesmo lote, o mesmo fornecedor de exportação também é o nosso. Então, assim, o que manda? É a mão na hora da manipulação. Então, assim, por que errou? Errou porque às vezes não tem conhecimento técnico suficiente, tem que estudar mais, tem que se aprimorar mais, então tem que entender, né, para poder melhorar. E funciona, gente. Eu te dou toda a certeza, eu estou nesse mercado aí já há 20 anos e sei que funciona. Quando você faz um trabalho sério, um trabalho bacana, então tem resultado. Eu acho que a gente agradece essas empresas grandes, né, da indústria, que lançaram algumas formulações que são interessantes, mas se a gente puder personalizar e fazer com que, a gente até vê hoje em dia, até as marcas que vendem muito base, filtro solar, começaram a entender que o mundo da beleza, ele vai muito além de um produto único, de um filtro solar transparente, né? Ou com uma cor única. A gente vê hoje maquiagens com 20 tons de pele diferentes. É verdade. Né? Esse mundo da estética, Fernanda, né, da dermatologia em si, ele vem ampliando cada vez mais e crescendo. E aí a necessidade da personalização, todo mundo quer ser único, você quer ser único. Sim. Então, assim, você quer aquela embalagem única, você quer um produto único, você quer uma roupa única, você quer ser uma pessoa única. Sim. Todo mundo gosta disso. Gente, cheiroso, hein, ó. É muito Tô bom. aqui com cheiro de perfume, sabe? Aqueles importados. Aqui na minha mão. E é verdade, né? Não é mentira, não. É verdade, eu abri o pote, eu falei, meu perfume, tá, então tá bom. Pois é essa possibilidade que a gente consegue trazer. Então, falando exatamente dessa forma de ser único, você consegue trabalhar, é só buscar, é só procurar, né, e saber como conduzir isso, ter a informação correta. Sim. Porque a gente sabe que tem muita informação disseminada, é muita gente vendendo de tudo e oferecendo de tudo na internet, que às vezes não entrega e não é o que está sendo apresentado. Cuidado, esse marketing excessivo, esse marketing abusivo que às vezes as pessoas trazem sem conhecimento embasado. Então, na sua pele não pode ser utilizado qualquer coisa, qualquer receita caseira, qualquer tipo de produto, porque cada um vai reagir de uma forma. Então, não existe um milagre. Essa fórmula vai sarar ou vai curar, vai tirar o seu melasma eternamente ou para você, para fulano e para fulano. Não vai. Não é. Não, nós não somos pessoas iguais. Não. Somos diferentes e com isso a formulação, muitas vezes a gente falou isso no primeiro bloco, mas vou repetir,
Muitas vezes a gente usa um creme, uma pomadinha que seja para uma micose. Para fulano me indicou a pomada. Isso é sempre Né? tem uma indicação. Fulano me indicou, o médico funcionou e vamos embora. Para mim não funcionou. Por quê? Porque primeiro, às vezes a sua micose não é a mesma micose da pessoa, né? Não então é. às vezes não funciona. Mas a gente precisa entender que cada ser humano é um ser humano. E o medicamento está ali para ser usado, porque existe uma compatibilidade de muitas pessoas, Sim. né? Mas você pode ser premiado e não ser compatível ao produto. Então, por isso que a manipulação é tão importante, né? Pois é, porque existe, a gente tem que deixar claro esse entendimento de que, assim, o ativo, ele foi estudado, ele tem o efeito e sua eficácia, que é diferente. Então, assim, eu posso usar o mesmo produto que você, porém, o efeito na Fernanda, ele pode ser maior do que o efeito no Fábio. Sim. Isso por uma questão fisiológica e bioquímica. Mas a eficácia que, de fato, o produto teve resultado, ele vai acontecer. Ele é eficaz, ele foi comprovado. Sim. Mas o efeito pode ser maior ou menor em cada um de nós. E assim é com o produto tópico, porque a pele é um órgão, gente, de absorção. Tudo que você coloca na pele. Então a gente fala isso. Crianças, eu particularmente não sou a favor de crianças utilizarem produtos cosméticos, seja cosméticos ou maquiagem, enfim. Por quê? A pele absorve. E tá muito jovem, né? Muito jovem. A gente sabe, existem estudos que a pele envelhece Sim. com essa utilização. Com certeza. Né? A luz, tudo isso Exato. faz com que seja prejudicial àquela pele. Muda, exatamente. Tanto prejudica a pele como prejudica o seu metabolismo. Por quê? É um órgão de absorção. Tudo que ele absorver vai para a corrente sanguínea. E ele vai se ligar em locais que não são para se ligar. Vai interferir no processo hormonal, no processo metabólico, processo neurológico. Então tem que ter muito cuidado com as mamães aí que gostam de dar maquiagem, que gostam de dar produto de cosméticos, esmalte, batom para a criança. Então tem que ter cuidado porque o corpo dela vai absorver. E essa consequência vai vir lá na frente, tá? Sim. E infelizmente tem estudos, muitos estudos hoje comprovando aí nas bases de dados científicas que a gente pesquisa. Sim. E a mídia já cansou de mostrar isso, né? Então a gente tem que ter esse autocuidado aí, ser crítico, né? Sim, em relação a isso. Sim. Entender de verdade o que a gente pode, o que a criança pode, o que o adolescente pode, o que o adulto pode, o que uma gestante pode. Tem que ter esse cuidado, Tem né? que ter. Tem que ter. E a gente está aqui para isso, para levar esse cuidado, essa atenção e essas informações para quem está em casa, né, Fábio? Exatamente. Mais uma vez, foi uma delícia ter você. Que bom. Adorei eu que a gente conversou muito hoje, né? Verdade. Espero que vocês tenham gostado também. Fábio vai estar aqui sempre. E se você tem alguma dúvida, manda pra gente, que a gente manda pro Fábio, ou manda direto pro Dermafarm, que ele responde para vocês. Obrigada mais uma vez, Fábio. Eu que agradeço a vocês que estão assistindo e até a próxima. A gente já volta com a culinária, tá? Fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. É muito importante a gente beber bastante água ao longo do dia. Para você saber essa necessidade, basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35. Um exemplo prático, uma pessoa com 60 quilos vezes 35 vai precisar beber ao longo do dia dela 2,6 litros de água. Então, assim você vai conseguir garantir a sua saciedade e hidratação adequada. E aí você pode me perguntar, mas eu posso substituir essa água por chá ou suco? A verdade é que não, porque vou te fazer uma outra pergunta. Você lavaria a louça da sua casa com suco ou chá? Pois é,
Esses líquidos, eles apresentam também substâncias que precisam ser metabolizadas pelo nosso corpo. Então, não é água pura. A gente precisa de água para hidratar o nosso corpo. E além disso, a água com gás pode ser um substituto sim, mas fique atento porque esse gás ele vai ser ingerido e ele depois vai precisar ser eliminado. Pode gerar desconfortos abdominais, então estufamento, se você sofre com isso, evita pelo menos no máximo uns 500 ml de água com gás por dia. Se ficou alguma dúvida, basta entrar em contato com o meu Instagram ou com o telefone aqui da clínica que eu posso te ajudar. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja para uma questão estética, para uma questão de tratamento ou principalmente para uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Olá, estamos no inverno e junto com o inverno as temperaturas abaixam e as viroses vêm. E com as viroses o desconforto da febre, da gripe, do nariz congestionado. Então eu espero que você não precise, mas se você precisar, nós do Laboratório São Lucas realizamos os testes de Covid, influenza A e influenza B. Ah, e o melhor, o exame fica pronto no mesmo dia. A dica de hoje que a gente quer dar para vocês é sobre arte. Na verdade, o que é arte? Qual é a definição de arte? Essa definição muda de acordo com o tempo. O que era arte no Renascimento, lá em 1500, já não é arte hoje. A arte hoje tem um outro significado. O que é arte para você? Arte é pensamento. E a arte não depende mais só do suporte, da pintura, da tinta, né, Márcia? Exatamente. Ou só da escultura. Por que a gente está falando isso? A gente quer falar sobre um outro trabalho nosso, sem ser o ninho. Nós estamos com o ninho lá na ProArt, mas esse é um outro trabalho, as brometálicas, que esteve em cartaz em Teresópolis e ele é circulante. A gente expôs no Rio, no Museu da Marinha, e está indo para Búzios, no Espaço Zanini. Sim. Né, e sim, as brometálicas elas são feitas com material
reciclado, né? São chapas de offset que foram reaproveitadas e a gente quis fazer uma floresta meio surreal, né? Utilizando esse material e ficou com um efeito super bonito e também cheio de simbolismo, né? Porque a gente está tratando de reciclagem, né? De sustentabilidade, isso é bacana também. Ela fez bastante sucesso aqui quando esteve na ProArte e também lá no Museu da Marinha e agora está lá brilhando em Búzios. Quem estiver por lá, dá uma passadinha. Vai lá, 17 de maio. 17 de né? maio, abre a nova exposição com as brometálicas, que é uma instalação de arte. Não é escultura, não é pintura, é a utilização do espaço de uma maneira inovadora. Exato, a arte sai da parede e vai para o espaço, né? Ela ocupa um determinado espaço, é o que a gente chama de instalação. Voltei com a culinária do Papo com a Fê. O Papo com o Fábio hoje foi bom, né? Tirei várias dúvidas para vocês de manipulado de beleza. Então, não larga, gente. Todo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na Diário TV, tem Papo com a Fê. A gente ainda tem a reprise durante a semana na programação para que vocês possam assistir novamente, tá? E ficou na dúvida? Quer a receita novamente? Quer assistir o bate-papo novamente? Vai lá no YouTube da Diário TV, que o papo tá lá para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Agora, cheguei com uma outra culinária fácil. Toda semana eu penso em algo prático e rápido para você reproduzir em casa. Hoje nós vamos fazer enroladinho de salsicha com queijo e massa de pastel. Isso mesmo, mais uma receita de massa de pastel. Vou trazer algumas para vocês verem como fica prático, gostoso e com baixa caloria. Então a gente pode comer, em vez de 2, pode comer 3, só não pode abusar, combinado? E não frita, vai direto para air fryer. Vamos montar comigo? Vamos para a montagem. Olha, tô aqui com a massa do pastel. Eu não tiro o plástico, tá? Eu só tiro o plástico quando eu for cortar para colocar na air fryer. Aqui já tá sem o plástico. O queijo a gente parte no meio e eu tiro sempre a beiradinha, a parte de cima, um pedaço. Por que, Fê, que você tira esse pedaço? Eu tiro porque senão ele fica ultrapassando a massa do pastel. Então ele pode dar alguma diferença na hora da gente enrolar, tá? Tá aqui, olha. Massa, a fatia do queijo, tá? E a gente pega a salsicha, ó, aqui, a gente faz assim, ó. A massa de pastel, ela dá uma esticadinha, aí eu volto pra cá, ó, massa de tiro plástico, ó, tiro só desse pedacinho plástico, massa de pastel com massa de pastel. Recheio tá aqui. Agora, vou tirar o plástico, porque eu vou partir ao meio, tá? A linguiça, a salsicha ficou um pouquinho para fora, vou partir e já tenho 2 salsichas com massa de pastel e queijo. Ela fica crocante, tá? E fica uma delícia. Vou fazer mais uma, montar com vocês e vou levar para air fryer rapidinho, para vocês verem como é fácil, tá? Eu botei até queijo demais aqui. Mas você viu que com 2 massas de pastel, você consegue usar uma fatia de queijo, porque a gente divide a fatia de queijo ao meio. É importante falar para vocês, a massa de pastel que eu estou usando agora é aquela redondinha menor, tá? Se você for usar a maior, ou a quadrada, a retangular, a de rolo, você pode usar qualquer uma delas. Só você vai se atentar ao tamanho do queijo, porque ele precisa ficar recheado, né? Ó. Salsicha novamente, massa de pastel para frente, tiro aqui o plástico, ó. Por isso que eu falei para vocês, ó, que eu corto um pedacinho do queijo. Porque se o queijo fica muito perto da beirada,
ele não fecha, ele não cola uma massa na outra, combinado? Ó, aí agora colei a massa e vou retirar o plástico, ó. Ele fica assim, você pode colocar na airfryer ele todo assim, tá, pessoal? É minha opção cortar ele no meio, porque se você corta ele no meio depois que ele assou na airfryer, ele vai quebrar, não vai ficar bonito. Ele assim, ele vai ficar bonito para você servir para as suas visitas. Ó, cortei novamente, montei, olha, 6 enroladinhos de massa de pastel com mussarela e salsicha. Bora colocar na airfryer? Olha, está assim cru, tá, pessoal? Ó, de pertinho para vocês verem. Ele cru, a salsicha, fica um pedacinho da salsicha para fora, mas vai ficar uma delícia. Agora a gente vai colocar essa receita toda na airfryer. Ó, vou colocar tudo aqui. O queijo vai derreter, vai ficar crocante. A massa de pastel, já falei para vocês que ela tem baixa caloria, então a gente pode comer à vontade, sem se preocupar tanto, né? Do que a massa do enroladinho de salsicha, que engorda, tem mais gordura, né? Mais farinha, mais glúten. Então, esse é assado, então é super rápido de fazer. São 8 minutos na airfryer, 200 graus. Vamos lá? Ó, 200 graus ligada. Agora eu vou fazer a mágica da televisão e já volto com a receita pronta. Vou tirar da airfryer junto com vocês. Fica aí, já volto. Voltei com aquela mágica da televisão com o salgadinho de salsicha enrolado na massa de pastel com mussarela pronto. Bora lá? Vou tirar aqui da airfryer com vocês, para que vocês... Gente, tá estalando o queijo, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu vou tirar agora, para que vocês possam ver. Servir isso aqui é uma delícia, gente. E a massa fica super crocante, deliciosa. A salsicha, ela chega a cozinhar também. Tá vendo? Vou botar assim. Que eu possa colocar as outras duas aqui, ó. Sai da airfryer assim, ó. Ui, ó. Tá vendo? O queijo, ele derrete e a salsicha fica cozida. Delicioso, gente. É um petisco rápido para você fazer em casa, quando você vai receber amigos. Ou os amigos dos filhos vão para casa. É um lanche rápido. A massa de pastel tem baixa caloria. A gente já sabe que o hambúrguer com massa de pastel, já dei essa receita aqui no papo para vocês. Se você não viu, volta lá, busca no YouTube algumas receitas para trás que tem um hambúrguer com a massa de pastel. Fica gostoso, fica crocante, fica saboroso e é baixa caloria. A gente normalmente comeria esse enroladinho de salsicha com aquela massa, com farinha, né? Ou massa com batata, assim fica mais leve e você pode saborear com mais prazer. Eu colocaria um molho rosé, que é ketchup, um pouquinho de pimenta, azeite, maionese ou requeijão, ou então ketchup ou barbecue direto. Vou mostrar para vocês agora aqui de pertinho, que delícia que tá. Olha, o cheiro no estúdio, gente, está uma delícia. Você vê que, olha, a salsicha tá douradinha, né, que ela dá uma estourada, parece aquele salsichão de festa junina. A massa tá crocante, tá toda cozida. E a mussarela, ó, tá derretida. Então, bora experimentar? 1, 2, 3 e... solta os bichos, Gil. Muito, muito, muito bom. Foi o que eu falei pra vocês, fica leve, fica saboroso. Dá vontade de comer mais e mais e mais e mais e mais. Experimenta aí na sua casa também. Combinado? O Papo com a Fê de hoje fica por aqui. Eu vou continuar comendo meu salgadinho e vou deixar vocês, se quiser voltar e assistir outro programa, ou se perdeu algum episódio, volta, vai no YouTube, me procura, que tô lá, Papo com a Fê, na página da Diário TV, no YouTube, tá bom? Toda semana
Eu tenho um prazer e fico muito feliz de vocês estarem aí do outro lado, me esperando, me assistindo e reproduzindo as receitas. Então, até semana que vem com mais um Papo com a Fê. Beijo! Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. Nutri, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Definitivamente não. E eu posso até dizer que não é interessante que você faça isso. Porque se você souber como realizar as suas refeições, combinar as suas refeições e até ordenar os alimentos, a ordem com que você consome cada alimento também importa na saciedade, isso vai fazer com que você aumente a tua saciedade e o tempo entre uma refeição e outra, que eu posso te garantir que pode chegar até 4 a 5 horas numa boa e sem fome. Para isso, você precisa fazer refeições completas, fontes de proteína, carboidrato, gorduras boas
E precisa também ter uma boa ingestão de água. Você pode ter certeza que fazendo direitinho, essa fome não vai aparecer de 3 em 3 horas. E aí, até mesmo o seu processo de emagrecimento vai ficar mais fácil de acontecer. Gostou da dica? Tem alguma dúvida? É só entrar aqui em contato com a minha clínica ou no meu Instagram que eu posso te ajudar.